Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel, sou membro do Diretório Acadêmico de Farmácia. Hoje a gente inicia a nossa Semana Acadêmica Integrada Digital 2020. O DCF vale com os diretórios acadêmicos, apoiados pelos institutos acadêmicos e professores, realiza mais uma Semana Acadêmica Integrada, um vasto universo de diferentes conhecimentos que compartilhados fazem o mundo evoluir. O evento tem atividades abertas, ou seja, independente do curso, a gente pode participar em qualquer atividade das diferentes áreas, inclusive quem não é da universidade pode participar. Eu gostaria de agradecer os parceiros que apoiam a realização deste evento, e é claro, a nossa Universidade Fevale. A atividade de hoje tem como tema a farmácia na Espanha e as oportunidades na área. Vai relatar as diferenças entre o setor farmacêutico espanhol e brasileiro, e comentar sobre as oportunidades na área. A ideia é que o convidado faça sua fala e, ao final, abriremos para que façam as perguntas e as suas contribuições. Chamo à mesa a Marina Bortoluzzi, farmacêutica egressa da Universidade Fevale, mestre em assistência farmacêutica na URGS, atuou como farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Lembrando que o evento pode ser acompanhado pelo Instagram do DAUF, @DAUFfarmácia, e DCF Vale no Facebook e no Instagram, além de conter o restante da programação lá também. Essa atividade não vai valer horas complementares, mas vocês podem solicitar o certificado do DCE para currículo pessoal, não esquecendo de assinar a lista de presença através do QR Code, que eu vou colocar aqui daqui a pouquinho. Sem mais delongas, damos início a essa brilhante atividade. Um ótimo evento a todos e todas. Oi, pessoal, boa tarde. Não sei se está todo mundo me vendo e me escutando. Estamos vendo. Ok. Então, primeiramente é um prazer poder falar hoje com vocês. Eu me formei na Fevale já faz uns 6 anos e fiquei muito contente com o convite, enfim, queria agradecer já. E então, meu nome é Marina, né? E eu vou contar hoje um pouco da minha experiência aqui na Espanha em relação à área de farmácia e contar para vocês o que eu vi assim nesse tempo que eu tô aqui e como é que a farmácia funciona aqui na Espanha, né? Eu tô aqui aproximadamente quase um ano e nesse ano então eu tive a oportunidade de trabalhar numa farmácia daqui e foi bem interessante assim, a experiência. Espero que traga alguns conhecimentos novos para vocês, algumas novidades, enfim. Então, assim, começando, né? Para atuar na Espanha como farmacêutica, a gente tem basicamente duas opções: ou é fazer a faculdade aqui na Espanha, se formar aqui, enfim, nem que entre depois na faculdade, ou então validar o diploma, né? Vim do Brasil já formado e validar o diploma aqui. Então, como é que funcionam essas duas coisas, assim? Para estudar na Espanha, a Espanha tem, como o Brasil, universidades públicas e particulares. A universidade pública, diferentemente do Brasil, é paga também, isso eu achei bem curioso, assim. Não é um valor muito alto, é basicamente, assim, em média, uns 100 euros por mês, que, sabe, tipo, uma família, assim, que tem, enfim, trabalho e tal, consegue pagar. Mas enfim, né, não é gratuito, tem um custo ali que o aluno tem que pagar, assim como as escolas aqui também, até a escola infantil, enfim, tudo se paga. É um valor bem menor comparado ao ensino particular, mas mesmo assim é pago. E, enfim, daí tanto a universidade pública quanto a privada tem os cursos e eles são bem, até eu dei uma olhada, assim, são bem parecidos com os do Brasil.
A faculdade de farmácia que ela leva em torno de 5 anos, que é o mesmo tempo que a gente, né, no Brasil, e ela tem 300 créditos, então é realmente bem parecido, assim. A estrutura curricular é bem parecida também, eu olhei assim, isso provavelmente traz algumas vantagens caso a gente venha para cá como farmacêutico e queira validar o diploma, né? Porque vão ser estudos bem similares, assim, a nossa experiência vai ser similar. E uma coisa interessante aqui para quem faz a faculdade aqui na Espanha é que no último ano eles também têm o trabalho de conclusão de curso como a gente, mas eles também têm a oportunidade de fazer o Erasmus, que é um estágio obrigatório, como a gente tem também, só que fora do país. Então, eles podem ir para qualquer país da Europa, da União Europeia, e estudar lá. Então, podem fazer tanto pesquisa científica, quanto trabalhar em farmácia, em hospital, enfim, né, qualquer seja o convênio entre a parceria da Universidade da Espanha com alguma de fora do país. Então, isso é bem legal. Na farmácia que eu trabalhei aqui, tinha uns alunos de farmácia e alguns deles iam, assim, para fora fazer o último estágio e acho que traz uma experiência bem bacana, né, para eles. E, enfim, a faculdade é mais ou menos isso, assim, é bem similar à do Brasil. E para validar o diploma, caso alguém tenha interesse futuramente em vir para cá, eu não validei o meu ainda, assim, eu vim para cá não com essa intenção, até porque o meu objetivo ainda é voltar para o Brasil em pouco tempo, então, enfim, achei que não ia valer a pena validar para ficar pouco tempo aqui. Mas como é que funciona? Assim, a gente tem que, no Brasil, pegar uma série de documentos, então, o nosso diploma, todo o nosso histórico escolar, ementa de cada disciplina, tem que buscar um documento junto ao MEC também. Todos esses documentos, eles têm que ser tanto originais quanto as cópias, a gente precisa, né, demonstrar, tem que ser autenticado, enfim. E quando a gente vem para cá com esses documentos, a gente tem que traduzir tudo em espanhol, assim. Então, a tradução é feita com um tradutor juramentado e acaba que não é muito barato esse processo também, sabe? Então, enfim, tem um custo razoável e o tempo que leva essa validação é em torno de 1 ano e meio, 2 anos, assim, dependendo, né? Então, o Ministério da Educação aqui da Espanha vai pegar todos esses documentos que a gente apresenta e vai realmente analisar se o que a gente aprendeu no Brasil está de acordo com o que o pessoal aprende aqui, né? Para exercer a profissão depois no mesmo nível. Então, além desses documentos que a gente apresenta do Brasil, para a área da saúde, para algumas outras profissões, a gente também tem que fazer uma validação de língua, assim, que é o DELE, né? Um teste de espanhol em nível avançado. Então, tem que comprovar que, né, a gente tem esse nível avançado de espanhol para poder trabalhar depois, porque, obviamente, né, numa profissão da saúde, a gente tem que atender os pacientes, enfim, tem que estar totalmente apto a conseguir se comunicar com eles. Então, eles solicitam esse teste também. E, enfim, uma vez aqui, esses documentos eles analisam e daí pode ser que eles aprovem diretamente, a gente já tenha o título homologado aqui para poder trabalhar como farmacêutico, ou então eles podem negar simplesmente, e uma terceira opção é eles aprovarem essa homologação, mas eles solicitarem alguns estudos adicionais. E daí esses estudos, sim, fica por nossa conta, né? A gente, por exemplo, falta, sei lá, estudar química orgânica, não sei. Então, a gente vai fazer alguma matéria nas universidades que tem a faculdade de farmácia, vai estudar essa matéria ali, vai fazer uma prova, enfim, e vai comprovar depois para o Ministério da Educação que a gente tem nessa matéria feita, e aí sim eles vão validar de vez o diploma, e com isso a gente vai poder trabalhar, né, aqui legalmente, enfim, exercer a profissão. Então, assim, partindo agora para a área de empregos, né, porque a de formação é mais ou menos isso, assim. E até, eu não sei como funciona, mas se vocês já quiserem perguntando alguma coisa ou comentando, fiquem à vontade, assim, a gente vai conversando. Sobre o trabalho, assim, quando eu cheguei aqui, enfim, eu, né, vim sem trabalho nem nada e comecei a olhar as possibilidades que existiam, assim. E aí que eu comecei a ver que farmácia tinha muito emprego, assim, e tanto para farmacêutico quanto para auxiliar técnico de farmácia, assim. E na verdade, eu até acho que para farmacêutico tem bem mais, assim, sabe? Eu via muito mais oportunidades e até quando eu
colocava meus currículos nas vagas, às vezes as pessoas me ligavam achando que eu ia trabalhar como farmacêutica, elas estavam muito interessadas em contratar um farmacêutico, assim, ao invés de um técnico. Então, assim, tem muito emprego para farmacêutico, tanto em farmácia como indústria farmacêutica, também tem bastante nessa região. Mas, claro, para a indústria, geralmente eles já exigem uma experiência maior na área e algum curso, né, alguma especialização, assim, um pouco mais, enfim, que é exigido, assim. E para trabalhar, então, como farmacêutico, aqui tem muita oportunidade. O salário é um salário bom, porque aqui na Espanha o salário mínimo é 1.050 euros, mais ou menos isso, assim. Com esse salário, dá para viver bem, né? E um salário de farmacêutico, ele gira em torno eles calculam aqui um salário anual, né? Então, o salário anual de um farmacêutico, ele gira em torno de 24.000 a 36.000 por ano, mas com certeza isso, né, não tem limite, assim. Então, geralmente, o salário base seria uns 2.000 euros por mês, digamos assim. E como aqui também, enfim, né, a desigualdade salarial, enfim, é muito menor que no Brasil, só esse aumento já é, enfim, ganhar 2.000 euros por mês aqui já é um salário muito bom, sabe? Considerado, assim, para a média da população já é muito bom. E se consegue viver muito bem também com isso, é uma profissão reconhecida, enfim, e valorizada, assim, sabe? Tanto que os demais profissionais da saúde também ganham aproximadamente isso, enfim, não tem muita gente, muitas profissões que vão ganhar muito disso, assim. Geralmente os salários aqui são bem iguais, assim, não tem muita diferença, né? Justamente porque não tem muita desigualdade mesmo, assim. Então, é um salário bom. E, enfim, o que eles valorizam, assim, para um farmacêutico que queira trabalhar aqui, né? A língua, obviamente. Então, primeiro que para a gente, né, poder trabalhar como farmacêutico, a gente já vai ter essa validação do idioma, assim, a gente vai ter nível avançado. Além disso, eu acabei não falando no início, mas eu estou em Barcelona hoje, né? Eu moro em Barcelona. Barcelona é a capital da Catalunha e a Catalunha é uma região autônoma da Espanha. Então é como se a Catalunha fosse um estado, né? Como se fosse no Brasil, ela seria um estado da Espanha. E dentro desse estado, Barcelona é a capital. E dentro da Catalunha, eles têm, enfim, né, uma cultura toda própria deles. Até teve um movimento, talvez vocês lembrem, de separar da Espanha. A Catalunha queria se separar, porque muita gente até hoje que tem esse desejo, enfim, né, não se identifica com a Espanha, acha que o seu país é a Catalunha, enfim, né, se reconhece muito mais só como catalão. E daí, com isso, acaba que tem duas línguas oficiais aqui, tanto o espanhol quanto o catalão. Então, saber catalão é muito bom, assim, abre muitas portas, porque eles valorizam muito, assim, sabe? Tanto para poder se comunicar, quanto pelo teu interesse, assim, enfim, eles gostam de se sentir, né, assim, reconhecidos, digamos, né, com a língua deles. E, além disso, como Barcelona também é uma cidade, assim, muito turística, recebe, né, turista do mundo inteiro, enfim, obviamente não agora na época que a gente vive, mas grande parte assim da economia de Barcelona vem do turismo. Então, outras línguas são super valorizadas, assim, francês, alemão, italiano e inglês com certeza também, assim. Tem muitas farmácias que ficam nessa região mais turística que obrigatoriamente, né, você precisa saber falar inglês para poder trabalhar ali, porque realmente vem muita gente de fora, assim, para, enfim, né, usar o serviço da farmácia. E então isso é muito valorizado, assim, vir para cá com línguas é muito valorizado. E além disso, a experiência. Claro que quando a gente chega aqui, a gente não tem experiência nenhuma, mas aos poucos, né, enfim, vai tentando, uma hora consegue, vai criando experiência, e isso eles valorizam muito, assim, tanto experiência como estudos, assim, né, especialização, mestrado, doutorado, enfim, aqui é bem valorizado, até vou falar um pouco mais disso depois. Então, para emprego de farmacêutico, sim, mas são esses os quesitos. E, enfim, como é que foi comigo, né? Quando eu vim para cá, então, eu não validei meu título, não quis validar, ainda não tenho ele validado. E eu comecei a procurar emprego, então, já que eu vi que tinha muita oportunidade na área, comecei a procurar emprego como técnica ou auxiliar de farmácia, né? E justamente, assim, eu pensei, bom, a língua,
eu falava um pouco de espanhol, mas não muito, assim, sabe? Eu não falava muito bem e tal. Falava, né, meio básico, assim, catalão, nem pensar. E inglês, daí sim, também, podia me virar, assim, para atender as pessoas. E, enfim, comecei a procurar emprego, porque eu pensei, bom, pelo menos a língua ali não é muito meu ponto forte, eu sou farmacêutica no Brasil, então todo conhecimento técnico eu já tenho, assim, né, isso já conta uns pontos, enfim. E, enfim, comecei a procurar em site de busca de emprego mesmo, né, onde mais que eu procurei? Ah, busquei farmácia no site, tipo, no Google, sabe? Farmácia Barcelona. Apareceu 1 milhão, eu peguei o e-mail dessas 1 milhão e mandei para todas, assim, que eu podia meu currículo e tal. E até em grupo de Facebook eu entrei para conseguir, enfim, né, mandar meu currículo por ali, me apresentar e tal. E até que, enfim, foram me ligando várias farmácias para fazer entrevista e tal. Mas a primeira ligou, no fim eu fiz a entrevista e já fiquei, assim. Então, eu trabalhei numa farmácia, hoje em dia eu não trabalho mais lá, eu saí, enfim, para um outro emprego, e eu trabalhei numa farmácia que fica num pueblo aqui, né, ao lado de Barcelona, assim, e é uma região bem rica e que praticamente só fala catalão, assim, então, enfim, as pessoas chegavam falando catalão comigo na farmácia, eu tinha que pedir para elas falarem espanhol e assim ia, assim. E, enfim, daí minha experiência foi nisso, assim. Então, como é que funciona, assim, né, uma farmácia aqui na Espanha, em Barcelona? Vou começar a contar daí minha experiência, assim. Bom, o funcionamento de uma farmácia, aqui ela está regrada, né, tem estabelecida em lei, é uma lei da Catalunha, então cada região autônoma aqui decide as leis próprias para as suas farmácias, enfim, e é uma lei de 91, é uma lei bem antiga, mas enfim, ela já teve algumas atualizações e tal, mas né, a lei original é de 91. E uma das coisas mais legais, assim, que eu acho que essa lei traz, que é totalmente diferente do Brasil, é que aqui só se pode ter uma farmácia se você é um farmacêutico. Então, para ser o dono de uma farmácia, para gerenciar uma farmácia, você tem que ser farmacêutico obrigatoriamente. Então, todas as farmácias aqui têm um dono farmacêutico. Com isso, enfim, né, a qualidade do serviço prestado, na minha opinião, já melhora, assim, muito. E, além disso, não existe rede de farmácia aqui. Aqui as farmácias, elas às vezes nem têm nome, assim, sabe? Elas, enfim, só colocam ali farmácia e pouco importa se, né, se a farmácia é X ou Y, enfim, porque não vai existir outras iguais a ela, então. E tem muita farmácia de bairro aqui também, enfim. Então, o nome da farmácia mesmo é o nome do farmacêutico, mas acaba que nenhuma tem nenhum nome fantasia, assim, porque eu acho que elas não veem necessidade nisso, assim. E, enfim, aqui também, além de ser o dono farmacêutico, tem limite por área de farmácia. Então, como é que funciona? Assim, eles vêm aos habitantes de Barcelona e nesse cálculo eles já consideram também as pessoas, enfim, o turismo da região. Então, se, enfim, numa região tem 100 mil pessoas num bairro, como turista tem mais 50 mil. Então, no total é 150 mil pessoas naquele bairro. Então, eles já calculam esse aporte turístico, porque realmente é bem forte isso aqui, assim. E daí eles vão limitar o espaço, a quantidade de farmácia que precisa para cada tantos mil habitantes. Então, numa área urbana, eles determinam que precisa de uma farmácia a cada 4 mil habitantes. E numa área rural é uma a cada 2.500, uma coisa assim. Então, isso limita um pouco a quantidade de farmácia, né? E também, entre cada farmácia, tem que ter uma distância mínima de 250 metros. Também existe isso aqui, né? Tudo bem delimitado, assim, é bem, enfim, né? Regrado, assim, para poder abrir uma farmácia, enfim. E, além disso, nessa lei também tem toda a informação de estrutura física da farmácia, o que é não de um modo muito detalhado, porque isso depois acho que vai estar regulamentado em
outras legislações menores, assim, mas já fala um pouco de um tamanho mínimo de farmácia, o que uma farmácia precisa ter, enfim. Depois que uma pessoa tem uma farmácia também que ela compra, enfim, durante 6 anos ela precisa ser a dona daquela farmácia, ela não pode vender para ninguém. E vai determinar essas características gerais. Uma coisa que é interessante também é que toda farmácia, obrigatoriamente, ela tem que ter aquela cruz de Malta, que é uma cruz, assim, mais larguinha, e eles têm que colocar bem sinalizada, assim, no exterior da farmácia. Durante o dia e durante a noite também ela fica com luzes, assim, então é bem visível. E isso é muito bom, assim, eu acho muito útil, porque, enfim, né, se você está caminhando na rua, para qualquer direção que você olhe, você consegue identificar onde está a farmácia e ter um acesso mais rápido, né, até a farmácia. Isso é obrigatório também em lei, assim. E nessa mesma lei, eles já falam muito em serviço farmacêutico, em educação continuada, em uso racional de medicamentos. Nessa própria lei, eles já dão muita atenção para isso, assim. Então, é bem legal. E uma coisa assim bem interessante também que eu achei aqui é como é que se faz para ter uma farmácia, né? Enfim, quais as possibilidades que existem. Então, existem duas possibilidades, que é, obviamente, ou você compra uma farmácia ou você abre uma farmácia nova. E como é que isso funciona? Sim, enfim, se você quer comprar, você acha alguém que queira vender e compra. E para abrir a farmácia, como toda a abertura de uma farmácia é vinculada ao número de habitantes, enfim, o governo tem como se fosse uma lista de espera, assim. Então, se você quer abrir uma farmácia, você coloca o seu nome lá e espera mais de 20 anos, pelo que me falaram, para conseguir abrir a farmácia que você quer. E, enfim, então tem gente assim, tem famílias que compram para deixar para os filhos, assim, a farmácia, sabe? Já colocam o nome na lista para quando o filho se formar na faculdade, assim, o neto, sei lá, conseguir levar a farmácia adiante, assim. E eles colocam geralmente na lista porque sai muito mais barato do que comprar uma farmácia que já está toda montada. Então, por isso que, né, que geralmente as pessoas optam por isso, mesmo que demore muito. Porque o preço de uma farmácia aqui é algo assim exorbitante. Nessa farmácia que eu trabalhei, ela era uma farmácia assim, num povoado rico daqui, que tinha muito trânsito de pessoa, porque ele fica essa farmácia ficava entre Barcelona e uma outra cidade aqui perto. E então passava, tipo, o fluxo de gente era muito grande, assim. A gente dificilmente ficava dentro da farmácia sem nenhum cliente. Realmente era muito movimento. E, enfim, era uma farmácia super grande que oferecia diversos serviços e o valor estipulado dela, assim, eu perguntei para mais de uma pessoa para ter certeza, porque eu achei um absurdo, assim, era em torno entre 4 e 5, mas podia ser mais, entre 4 e 5 milhões de euros. Então, é um valor, assim, absurdo, né, que muita pouca gente tem acesso. E por isso, então, muitas pessoas optam por colocar o nome na fila, porque não vai ser esse valor, pelo menos, né? Por mais que seja bastante, não vai chegar a ser 5 milhões de euros. E até o pessoal da farmácia me contava, assim, até tem farmácia mais barata para comprar, e uma das, tipo, as mais baratas seriam em torno de 1 milhão de euros, assim, e seriam umas farmácias bem pequenas, com pouco movimento, num lugar meio abandonado, assim. Então, é realmente né, uma coisa bem, assim, exclusiva, né, para pouca gente. E, enfim, essas são as possibilidades, né, de ter uma farmácia aqui. E daí agora eu vou contar mais de como funciona a farmácia mesmo na prática, assim, né, o que eu vi e tal. E, enfim, começando então pela venda, né, de medicamentos, assim, que isso eu já achei bem interessante, assim, porque muda muito, assim, né, a agência regulatória que é outra, enfim, e tem bastante diferença em relação a isso. Eu já vim para cá imaginando que teria, mas eu até achei mais, assim, do que eu imaginei. E, enfim, algumas curiosidades, assim, então, tipo, por exemplo, paracetamol de 1 grama e ibuprofeno 600 miligramas só se vende com receita médica. As doses menores se vende 100, mas essas de o paracetamol 1 grama e o ibuprofeno 600 só com receita. E isso eu achei curioso, né? Porque no Brasil não é assim.
E, enfim, eles fizeram isso porque só um pouco de aumento de dosagem ali nesses medicamentos já acarretava em muito mais efeito adverso, enfim, toxicidade. E daí eles resolveram, enfim, né, requeria a receita obrigatória nesses casos. Não é retenção de receita, é só que o paciente precisa apresentar mesmo, assim, na hora de comprar. E também na hora de vender a gente sempre alertava, assim, sabe? É bem legal esse trabalho, assim, é bem ativo da parte da farmácia em relação à orientação aos pacientes aqui, assim. Outra coisa interessante é que ao mesmo tempo que para esses medicamentos precisa de receita, para medicamento antidepressivo, tipo sertralina, fluoxetina, não precisa. Então, ele até, teoricamente, deveria ter, né, ser dispensado só com receita médica, mas acontece que se o paciente chega na farmácia e pede, eu quero uma sertralina 50 gramas, 30 comprimidos, a gente vai vender. Ninguém vai perguntar se ele tem uma receita para mostrar, enfim, se vende. Não é nada controlado, assim, esse medicamento, né, esses medicamentos. Ao mesmo tempo, também medicamento como o tramadol e aqueles coxibes também não são nada controlados, é que nem os antidepressivos, assim, pode comprar só chegando e perguntando e pedindo e se vende assim mesmo. E que mais? Antibiótico precisa de receita quando é via oral. Então, quando é, por exemplo, colírio, pomada, não precisa. E assim, precisa de receita, mas é uma coisa, pelo menos onde eu trabalhei. Eu também não posso falar assim de outras farmácias, porque pode ter algumas que sejam um pouco mais regradas nesse sentido, porque teoricamente é necessário a receita. Onde eu trabalhei, muitas vezes as farmacêuticas liberavam, sempre com autorização delas, mas assim, porque vende medicamento veterinário nas farmácias também aqui. Então, meu cachorro precisa do antibiótico tal, e a farmacêutica, tudo bem, vendia, assim, não, tipo, feliz da vida, mas enfim, elas faziam elas davam uma exceção às vezes, assim. Então, né, é um pouquinho flexível, assim, essa questão aqui. E além disso, psicotrópico precisa de receita que nem o Brasil, é uma receita controlada, mas ao contrário do Brasil, não tem uma receita padrão. Então, assim, se o médico prescreveu numa folha de papel, botou o carimbo, assinou, é uma receita, pode aceitar. E o que eu via muito acontecer também era assim, o médico se enganou na dose, mas, tipo, eu vim comprar para minha filha, mas o médico botou essa dose, mas na verdade ela toma aquela. E se trocava assim tranquilamente, sabe? Sempre também com a supervisão de um farmacêutico, mas não problema, assim, não precisava voltar no médico trocar nem nada disso. E os entorpecentes, morfina e tal, daí também precisa de receita e, né, tem a retenção dessa receita, e aí sim tem uma receita padrão parecida com o Brasil, assim, essa classe de medicamentos é a mais, que eles mais levam a sério, assim. E em relação a medicamento que fica com porta trancada, só esses ficavam, o restante não. Podia ficar aberto, assim, em armário normal, não tinha problema nenhum. Só os entorpecentes que precisavam ficar separadinhos e guardados. E outra coisa interessante também são as caixas dos medicamentos aqui, porque no Brasil, enfim, a gente está muito acostumado em ver aquelas tarjas que já nos dizem muita coisa, assim, né? Se o medicamento é de venda livre, se não é, se é genérico, se é, né, com retenção de receita, enfim. E aqui não existe essas tarjas, né? A identificação na caixa aqui do medicamento, ela está do lado do código nacional, que seria o nosso número de registro, e ali vai colocar alguns símbolos, assim, não é nem escrito, é um símbolo que você tem que saber o que significa aquele símbolo para informar se aquele medicamento é só venda de receita, se é sem receita, enfim. E os genéricos coloca o nome do lado do medicamento, tipo amlodipino, daí do ladinho tem EFG, que é como se fosse o genérico, assim, daqui significa que é um medicamento genérico. Então tem essas pequenas mudanças, assim, e nesse sentido acho que o Brasil está muito melhor que aqui, porque eu acho assim o sistema de tarja muito bom, né, para identificação, até para os próprios pacientes assim terem uma ideia do que eles estão tomando. E enfim, aqui não é assim, né? Outra questão aqui também que é diferente do Brasil é em relação à seguridade social,
que seria o SUS do Brasil, né? Que a saúde, aqui a gente também tem uma saúde pública, que é essa Seguridade Social. E no Brasil, como é que funciona? Todo mundo que tem acesso aos medicamentos vai buscar o medicamento pelo SUS, ele vai na farmácia do SUS para buscar esse medicamento. E aqui não. Aqui são as farmácias comerciais que vão dispensar esse medicamento para o paciente, como se fosse a farmácia popular do Brasil, né? Que o paciente vai na rede privada para receber o medicamento. Então, enfim, o paciente vai na farmácia, todo mundo que tem a Seguridade Social aqui tem sempre uma tarjeta, né, que é um cartão de identificação, e com esse cartão a farmácia tem todo o acesso ao histórico, enfim, do paciente, tudo que foi prescrito, a dose, a posologia, tudo, e vai dispensando pelo sistema. Então, é um sistema que todas as farmácias têm, então o paciente vai numa farmácia, depois ele não pode ir na outra retirar o mesmo medicamento, né? Já vai estar ali no sistema que ele já retirou. E funciona também basicamente assim, que nem o Brasil no sentido de que é uma lista de medicamentos que o governo fornece. O que muda é que muitos medicamentos aqui são gratuitos e muitos não, a maioria não é. Então, enfim, alguns bem básicos são gratuitos e todos os demais têm como um copagamento. Então, o paciente ele vai pagar um pouco por aquele medicamento. Então, como é que funciona? Assim, é por faixa salarial. Quem ganha até 18 mil euros por ano vai pagar assim, 40% do preço do medicamento normal. Quem ganha mais de 18 mil euros ao ano vai pagar 50% do preço do medicamento. E quem é aposentado deve pagar só 10%. Então, para os aposentados, enfim, né, fica um valor bem melhor para as outras pessoas, é bem mais acessível. Então, é assim que funciona, né? Tem sistema de copagamento. Deixa eu ver o que mais, que eu anotei aqui algumas coisas. Da Seguridade Social, acho que é isso. E, então, tem esse sistema informatizado, né? Que se usa tanto para a Seguridade Social, para dispensar os medicamentos para esses pacientes, quanto para todo o resto da gestão da farmácia. Então, aqui, todas as farmácias têm sistema informatizado, e a maioria usa o mesmo, assim, tem um aqui que é o mais famoso, que é o Farmatic, e assim, na busca de emprego, enfim, muita farmácia pede experiência com esse sistema, ou algum curso que você tenha feito com esse sistema para poder trabalhar, porque é um sistema bem completo, assim, ele não é difícil de mexer nem nada, assim, mas ele é bem completo, então ele vai ter tanto os dados do paciente, dados de venda do medicamento, controle de estoque, vai ter informação de pedidos, enfim, basicamente tudo que se pode ter para gerenciar uma farmácia, assim, do início ao fim. Então, um sistema bem bom, assim, bem eficiente. E como é que funciona a questão dos estoques, então, né? Tem esse sistema que gerencia tudo. E, assim, as farmácias aqui, elas são pequenas, assim, de área, né? Elas não são muito grandes, que nem a gente está acostumado no Brasil, porque o espaço da Europa em si é bem menor que o nosso. Então, por ser farmácias pequenas, por exemplo, onde eu trabalhava, a farmácia era grande, mas mesmo assim era pequena para o tamanho de gente que ia lá. Então, a gente pedia medicamento 4 vezes por dia e recebia 4 vezes por dia. Então, é o dia inteiro rodando, assim, na entrada e saída de entra medicamento, sai pedido, entra medicamento, sai pedido. E, enfim, como é que faz para dar conta disso, assim? Então, esse sistema é o que salva, assim, né? Porque tudo que é vendido já contabiliza ali e a partir do sistema a gente vê automaticamente o pedido para o distribuidor. Então a gente dá até uma revisada no pedido, ver se está ok, enfim, se né, não tem nada muito errado, assim, envia para o distribuidor, ele recebe automaticamente através do mesmo sistema, já prepara tudo e envia para a farmácia. E aqui uma coisa interessante também, que no Brasil não tem, é que a maioria das farmácias, se é uma farmácia muito pequena, não tem, mas assim, na maioria tem uns robôs de armazenamento de estoque, assim. Então, tem toda uma sala fechada onde ficam as prateleiras, e daí ali se tem todo o controle de temperatura, de umidade, enfim. E o medicamento, quando ele chega, a gente coloca numa esteira e o próprio robô dá entrada nele no sistema e guarda nas prateleiras.
e quando a gente vai dispensar para o paciente, a gente coloca no sistema, quero um paracetamol 750, o robô baixa o medicamento para a gente não precisa ficar indo até a prateleira buscar medicamento, nem nada, assim. Isso aqui é bem legal, bem divertido. E funciona bem, enfim. E uma coisa também interessante aqui é que as farmácias, elas são sempre divididas em duas empresas, que uma é de farmácia e outra é de parafarmácia. E parafarmácia é o nome que eles usam para tudo que não é medicamento. Então, cosmético, coisa de equipamento, assim, tudo é parafarmácia. E tem essa diferença por uma questão de impostos, assim, porque uma delas paga um pouco mais que a outra, enfim, daí eles fazem dessa forma para ficar diferenciado os produtos e tal. Deixa eu ver o que mais. Outra coisa aqui também é que todas as farmácias, assim, praticamente todas, vendem medicamento veterinário e tem farmácia de manipulação dentro. Então, não existe, eu nunca vi aqui farmácia só de manipulação e nem farmácia só veterinária. Tudo é feito dentro de uma mesma farmácia. Então, onde eu trabalhava, tem um laboratório lá dentro e lá a farmacêutica vai manipular as fórmulas, assim. Só que a manipulação aqui também é bem menos utilizada que no Brasil, assim. Eles usam só realmente para alguns cremes dermatológicos, assim, mais relacionada à parte de dermatologia. Não se faz muita cápsula, assim, é bem mais difícil isso acontecer. E medicamento homeopático também se vende bastante aqui, junto na farmácia normal, assim. E uma coisa até que eu achei bem interessante aqui quando eu comecei a trabalhar é que a diversidade de produtos era gigantesca, assim. Então, de medicamentos, não, era praticamente a mesma coisa, claro que difere alguns ou outros, né? Por exemplo, a dipirona aqui não vende, né? Não se pode vender na Europa e tal, no Brasil sim, aqui não. Então, tem algumas diferenças, assim, nesse sentido. Mas o que eu mais me impressionei, sim, foi a variedade de produto dietético, assim, de homeopatia tem bastante, produto dietético, fitoterápico, todas essa parte um pouco mais natural, assim, tem muito aqui, as pessoas adoram, elas buscam muito e, enfim, tem bastante procura e uma variedade enorme, assim, de produto nesse sentido, assim. E as farmacêuticas, até todas, elas tinham muito conhecimento sobre isso, assim, e era bem interessante, assim, porque, enfim, eu ficava meio perdida nessa parte, assim, e era, né, bem diferente, assim. Então, assim, aqui os farmacêuticos, né, nas farmácias, assim. Onde eu trabalhava tinham 3 farmacêuticas e elas, assim, praticamente fazem as mesmas funções que a gente vai fazer numa farmácia no Brasil, assim. Então, elas vão gerenciar a equipe, elas vão fazer toda a parte burocrática, elas vão fazer a dispensação de medicamento, dar uma orientação farmacêutica, enfim, fazer atenção farmacêutica. Quando tem fórmula para manipular, é sempre farmacêutico que manipula, sempre, nunca vi, assim, né, nenhuma outra pessoa manipulando. E fazer o controle de qualidade, enfim, né, de estoque, de qualidade do ambiente e tal, dos medicamentos, enfim, ver se estão bem armazenados ou não. Basicamente as mesmas funções que a gente tem ali, né. E, então, nessa farmácia onde eu trabalhava, tinham três farmacêuticas. E o que eu vejo aqui, assim, que é muito legal, é que realmente eles valorizam muito a educação continuada e enfim, o conhecimento, assim, sabe? Então, com certeza, quanto mais educação você tem, mais você vai receber. Eles vão te pagar por isso, vão com certeza te pagar por isso e vão te incentivar muito para isso, assim. Em várias ofertas de emprego que eu via, eles já colocavam na oferta que era muito valorizado qualquer conhecimento e eles gostam muito justamente de conhecimento em produtos dietéticos, em ortopedia, coisas assim, porque tem bastante demanda, né? E é uma coisa que geralmente a gente vai se especializar depois que da faculdade, a gente já não vai sair sabendo tanta coisa assim, então eles valorizam bastante. E nessas ofertas de emprego, então, eles sempre valorizavam muito e também incentivavam. Então, tinham várias ofertas de emprego que colocavam assim, o salário é tanto e mais tanto para capacitação.
ou às vezes a gente tinha que responder algum questionário para se candidatar à vaga e já pedir assim, você concorda que parte do seu salário seja usado para sua capacitação, enfim, sabe? Então isso é uma coisa assim super valorizada aqui. E justamente essas 3 farmacêuticas que trabalhavam na farmácia onde eu trabalhei, assim, elas eram incríveis, assim. Uma delas era formada, tinha feito mestrado em dietética, então dentro da farmácia ela atendia os pacientes nesse sentido, assim, ela fazia atendimentos individuais de acompanhamento nutricional, como se fosse assim, e até agora não estava acontecendo, né, por causa do coronavírus e tal, daí todos esses serviços, né, eles foram parados, assim, não estava acontecendo nada, mas geralmente ela fazia isso, assim, fazia um acompanhamento. Uma outra farmacêutica lá, ela era, acho que ela tinha doutorado em ortopedia, então tinha toda uma seção da farmácia, aqui também, coisas de ortopedia são, sempre vi junto em farmácia, nunca vi loja separada, assim, de equipamentos. Então, cadeira de roda, muleta, enfim, andadora, esses equipamentos para, enfim, quando quebra um braço, não sei, tudo isso era vendido na farmácia. E essa farmacêutica daí dava toda assistência nesse sentido, assim. Então chegava algum paciente que precisava de algum equipamento e tal, ela fazia todo o atendimento com ele para mostrar como usa, o que, que é adequado, o que, que não é, e todo o cuidado também antes e depois, assim, elas faziam todo esse atendimento. E, e essas 2 farmacêuticas até elas tinham muito conhecimento, mas elas também já trabalhavam lá há mais de 20 anos, assim. Então as pessoas aqui geralmente elas ficam muito tempo no emprego que elas têm. E a outra farmacêutica que trabalhava lá dela já tinha chegado há menos tempo, ela era um pouco mais nova e ela estava fazendo uma pós em marketing e depois ela ia fazer um mestrado em ortopedia. E isso tudo era pago pelo dono da farmácia. Então, a pós que ela estava fazendo era paga por ele e depois ele ia pagar para ela o mestrado. E o mestrado aqui custa, pelo que ela me falou, assim, ia custar tipo uns 8 mil euros, assim, é um valor bem considerável, e ele ia pagar tudo para ela. E até mesmo comigo, assim, enquanto eu estava trabalhando lá, como eu não sabia falar catalão, depois de, sei lá, um mês, 2 que eu estava lá, ele conversou comigo, o dono da farmácia, que é o farmacêutico, mas ele efetivamente não atendia, não trabalhava lá, ele só ficava com a parte mesmo de administração, assim. Mas enfim, daí ele conversou comigo dizendo que também queria me pagar um curso de catalão para eu conseguir, enfim, né, me comunicar melhor com as pessoas e tal. Então aqui é bem comum isso, assim, bem normal mesmo os donos apostarem, incentivarem, investirem no funcionário, assim, sabe? E, enfim, nessa farmácia também, além desses serviços ali de acompanhamento nutricional, de todo o aconselhamento, digamos, de ortopedia, também tinham serviços farmacêuticos de medição de pressão arterial, de glicose. Tinha uma outra colega que ela tinha um curso, enfim, de massoterapia, então ela fazia massagens né, nos clientes, enfim, que agendavam. Claro que nada disso estava acontecendo agora, mas são serviços que a farmácia prestava, assim. Então as farmácias aqui, elas realmente elas atendem tudo, assim, sabe? Geralmente a gente passa na frente de uma farmácia, vai ter lá. Ah, a gente tem homeopatia, tem ortopedia, tem nananã, e é uma lista enorme, assim, de serviços que elas prestam e todo mundo muito bem capacitado, assim, tanto os auxiliares como os técnicos, todos eram muito capacitados para atender as pessoas, sabiam muito de medicamento e de cosmético também, enfim, tudo que se vendia lá eles sabiam muito. Claro que a maioria já trabalhava lá há bastante tempo, mas enfim, é uma coisa super bem valorizada aqui e incentivada. E até muitas marcas aqui, assim, de medicamento não, mas marcas de qualquer outros produtos, de dietética, coisa assim, eles fazem muito treinamento com o pessoal das farmácias, assim, eles vão até a farmácia, explicam sobre o produto, enfim, justamente até para vender depois mesmo, né, para a pessoa quando for atender alguém saber o que está falando e vender melhor, enfim, vender com informação correta o produto. E enfim, assim, essas as 2 maiores diferenças até que eu vejo assim entre a farmácia do Brasil e da Espanha é assim, na minha avaliação, a farmácia no Brasil, assim,
a vigilância sanitária é muito mais, digamos, atuante, então as leis sanitárias no Brasil são muito mais rígidas do que aqui, assim, por essa venda de medicamentos, tudo no Brasil é muito mais controlado, assim, nesse sentido, no meu ver. Mas ao mesmo tempo aqui o que eu vejo que é melhor é justamente esse conhecimento deles, essa aplicação mais de atenção ao cliente, de explicar exatamente assim tudo que as pessoas perguntavam, elas explicavam super bem dispostas, assim, essa parte de educação continuada que é muito, muito valorizada e é ótimo, assim. Então essas, no meu ver, são as duas principais diferenças assim que existem, né, entre a farmácia do Brasil e aqui. E eu imagino que seja mais ou menos isso, assim, que eu tenho experienciado e que eu tinha para trazer para vocês. Fico totalmente à disposição de perguntas, de comentários e até depois, enfim, caso alguém queira falar comigo por alguma situação relacionada a essa, pode pedir meu telefone para a Bárbara, enfim, fico totalmente disponível. E acho que é isso. Queria agradecer, por final também, de novo, a Universidade Fevale, a Prof. Bárbara e a Prof. Ju, né, que entraram em contato comigo para eu participar hoje. Fico muito feliz. Eu amei ter estudado na Fevale, eu tenho muito orgulho, assim. E, enfim, foi uma época muito boa da minha vida e fico muito, muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Então tá, gente. Obrigadão. Pessoal, fica aberto para perguntas, então, quem quiser fazer alguma. Meu microfone está funcionando, né? Não, isso a gente não fazia. Realmente esqueci de falar, se é uma coisa bem diferente do Brasil, né? Aqui a aplicação de injetáveis, vacinas são todas feitas em clínicas, assim. Então a gente tem inclusive vacina para vender na farmácia, só que não faz aplicação. Isso era toda na clínica, tanto em clínica privada quanto pública, né? Para validação do diploma, você precisa fazer alguma prova teórica e prática. Prática, eu acredito que não. As provas que precisam são a de línguas, que a gente precisa certificar o nosso nível de espanhol, que tem que ser o A2, não, B2, que é um nível avançado, não fluente ainda, mas é um nível mais avançado. E caso na análise dos nossos estudos eles vejam que a gente tenha falta de algum conhecimento que aqueles estudam e a gente não tem estudado, eles vão pedir para a gente fazer aulas. Então a gente vai ter que se matricular em alguma disciplina, fazer, ou às vezes eu já ouvi falar também que não precisa se matricular na disciplina, tu pode ir só no dia da prova fazer a prova. Se tu passar, passou. Então tem essas opções assim, mas às vezes eles pedem sim que a gente comprove o nosso conhecimento em tal área, assim. De fitoterápico é livre, não precisa de receita. Aqui também, diferente do Brasil, tem melatonina, né, que é o hormônio, enfim, que se usa para ajudar a dormir. Aqui é de venda livre também, não precisa de receita. E fitoterápico também não. De nada. Ninguém mais tem nenhuma pergunta? Se eu pretendo voltar, eu sim. Quando eu vim para cá, eu vim faz um ano quase. E eu já vim com a ideia de voltar. E por enquanto a minha ideia persiste. Pode ser que eu mude depois, mas por enquanto eu pretendo sim. É muito bom aqui, mas o Brasil também é muito bom em várias coisas, enfim. Quando ganha de um lado, perde do outro. Daí a gente tem que ver o que é mais importante pra gente, assim. Por enquanto eu pretendo.
Até por isso que eu não validei meu diploma, assim. Se eu pretender ficar aqui mesmo, daí provavelmente, né, eu vou seguir esse passo, sim, eu vou validar. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Eu não sei, é em relação aos documentos daqui, né? Eu acho que tu tá pedindo. Qualquer coisa vai escrevendo ali para ver se eu tô respondendo exatamente o que tu queria saber. Tá. Como é que acontece? Aqui, a pessoa que é espanhola mesmo, ela tem esse DNI, que é o documento de identidade dela. Para quem vem de fora, vai ter o número de NIE, que é, enfim, o número de identificação de estrangeiro, vai servir para exatamente a mesma coisa, mas é um nome diferente que vai chamar. E o pessoal da Argentina vem muito para cá, não sei se é até em relação a isso tu pediu ou não, porque eles têm muita gente que consegue a cidadania espanhola. Então, se você tem a cidadania espanhola, daí vai ter o DNI também, que nem o pessoal que nasceu aqui. Como eu sou de fora, eu não tenho relação nenhuma com a Espanha, assim, daí eu tenho o NI, que é o documento de estrangeiro. O catalão, ele é assim, ele é uma mistura entre espanhol e francês. A gente fala português e tem coisas que a gente consegue entender, assim. E até uma das coisas que difere bastante é, por exemplo, o sotaque do espanhol é bem diferente do português. No catalão, a gente usa várias coisas do português, tipo assim, o som do J, que aqui não tem, a gente usa no catalão. Alguns sons são mais similares com o português, assim. Mas a escrita é bem diferente. E a pronúncia também é bem diferente, assim, por mais que use alguns sons, tem umas pronúncias também que ao mesmo tempo são bem diferentes, é difícil. E é bem uma mistura entre o espanhol e o francês, assim, eu vejo assim, sabe? E é uma língua, assim, que a gente não vai ter tanta dificuldade para aprender, justamente porque a gente já tem uma língua, né, enfim, de origem latina, tipo, que apareceu com o espanhol, e dá para entender, assim, não é tão difícil, eu imagino, de quem fale português aprender o catalão. Mas é diferente, é bem legal, assim, bem bonita. Tem uma série até do Netflix que é Merli, que eu não sei se vocês conhecem, porque ela até é meio famosinha agora. Ela é em catalão, se vocês quiserem ver para ver como é que é a língua. Então tá, muito obrigado, Marina. Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. E é isso, finalizamos. Então tá, obrigadão, boa tarde, gente.